O que nós vamos falar hoje é uma coisa que todos nós temos que estar atentos e vivendo dessa maneira. A Bíblia usa o apóstolo Paulo ensinando aos filipenses como eles devem viver a sua vida cristã. Como eu devo viver a minha vida cristã? O fato de eu estar na igreja não quer dizer nada. O fato de eu frequentar a reunião, o fato de eu dar até um testemunho, ou ter uma vitória ou uma bênção, não quer dizer nada. Porque Paulo ensina como nós devemos viver. E quando ele fala sobre a maneira que nós devemos viver, ele está se referindo à maneira que nós temos que nos comportar diante de determinadas situações. Então esse é o nosso tema de hoje. Coloca aqui para mim, por favor. Como nós devemos viver? Sempre o quê? Firme. Sempre firme. Intimidados quando? Nunca. Esse é o modelo bíblico que eu tenho que adotar com respeito à minha fé. E aí vale eu fazer a seguinte pergunta: será que com respeito à minha fé eu estou sempre o quê? Firme? Com respeito à minha vida com Deus, à minha fé, aqui está o reflexo ou a maneira que eu tenho que viver com respeito à minha vida com Deus. Sempre o quê? Mas fala mais forte aí. Sempre o quê, pessoal? Firme. Quando alguém chegar, como está? Firme. Mas nós vivemos num mundo que enfrentamos lutas. E como eu tenho que viver, ô bispo, diante das lutas que surgem? Eu tenho que nunca estar o quê? Porque o problema vem para intimidar. O problema vem para dizer para você que você não vai conseguir. O problema vem dizer para você, convencer você que ele é mais forte do que você. Ele vem colocar medo em você. Nós falamos de Josafá, e Josafá, quando recebeu a notícia de que a cidade seria invadida, ele se sentiu como? Intimidado. Mas quando ele se voltou para Deus, ele voltou a estar firme. E Deus renovou suas forças, e ele não se sentiu mais intimidado, mas se sentiu fortalecido. Então esse aqui é o modelo que nós temos que adotar, pessoal. Sempre firme, nunca. Só que nem sempre a pessoa vive dessa maneira. Tem gente que de repente ela vive dessa maneira aqui, ó. Coloca aqui, ó. Vem na igreja, mas nunca está o quê? E sempre. Você acredita que tem gente assim na igreja? Você acredita que tem gente assim dentro da igreja? Tem gente assim dentro da igreja, que mesmo ela vindo à igreja, ela sempre está intimidada. E quando ela tem que estar firme, ela não está firme, ela está fraquejando. E aí está o problema, porque nós temos que estar sempre o quê? Firmes. Olha só o que diz aqui a Bíblia. Diz assim, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Se você quiser abrir a sua Bíblia, ou então a gente vai colocar aí, por favor. Diz assim: vivei. Paulo fala, vivei. Olha como nós temos que viver. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Paulo começa a falar sobre a vida cristã. Como é que eu tenho que viver? Ele diz:
vivei, acima de tudo, por modo, o que, pessoal? Digno do Evangelho de Cristo. É a pessoa que está com a consciência dela como? Limpa. Ela não tem que se envergonhar. Satanás não pode lhe acusar em absolutamente nada. Porque diante de Deus e diante dos homens, você está limpo, vivendo de modo digno, leal a quem? A Deus. Isso é a base. Isso é a base. Porque quando a pessoa não tem uma vida leal a Deus, acontece com ela o que diz lá em Atos dos Apóstolos, com os filhos do sacerdote, que eles foram expulsar um demônio, o demônio disse: eu conheço Paulo, sei quem é Jesus, conheço a Paulo, mas vocês quem são? Eu não conheço vocês. E deu uma surra neles, e eles saíram nus e todos arrebentados, porque embora conhecessem a palavra, não viviam uma vida reta. Então a primeira base da vida cristã: você tem que ter uma vida limpa diante de Deus. Você tem que ter uma vida reta. Se você quer fazer parte do reino de Deus, você tem que ter uma vida reta diante de Deus. E ter uma vida digna do Evangelho significa você obedecer a palavra de Deus, abandonar o pecado. Aí ele diz mais: viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo verdes, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis como, pessoal? Firmes. Aí Paulo diz o seguinte: estando eu perto, estando eu junto de vocês, ou estando ausente, não importa, porque você vai estar firme em Cristo. É essa firmeza que tem que estar em você. É essa firmeza que tem que estar em nós. É essa firmeza de fé que faz a diferença na vida de uma pessoa, entre um e outro. E a pergunta que eu queria que você fizesse é essa: será que realmente eu estou firme na minha fé? Ou será que, vindo as tribulações, eu penso em largar, eu penso em desistir, eu penso em olhar para trás? Será que a minha fé realmente está firme, eu estou decidido? Ou será que hoje eu estou aqui, amanhã eu vou estar lá no mundo? Será que hoje eu estou aqui, amanhã eu vou estar perdido? Ou será que eu tenho já minha fé definida e eu decidi, eu estou firmado na rocha? Jesus fala isso na parábola da casa edificada na areia e da casa edificada na rocha. E todas as lutas que vieram para a casa da rocha, vieram para a casa edificada na areia. A diferença é que uma estava bem firmada e a outra tinha sido construída na areia. Aonde você está construindo a sua vida? O apóstolo Paulo diz: para que eu ouça no tocante a vós outros, que estáis o quê? Firmes. Sabe o que Deus espera de mim e de você? Que nós estejamos firmes em qualquer situação. Aí ele diz mais: firmes. 3 coisas ele fala da vida cristã aqui. Primeiro, que a pessoa tem que estar firme na sua fé. Segunda coisa, em um só espírito. Em um só espírito. Sabe o que significa isso? Congregar. Congregar. Porque você está em um só espírito quando você congrega. E hoje em dia nós estamos nos aproximando, pessoal, do fim dos tempos. E hoje em dia existe um movimento muito forte da igreja online. A gente estava ali no bairro de Fátima, passou uma senhora e a gente estava ali evangelizando, chamando as pessoas, e ela falou assim: qual o nome dessa igreja? Eu falei: é Fonte. Ela falou assim: eu não conheço. Eu falei assim: tem ali, tal lugar, agora não está vendo aqui. Ela: tá bom. Ela falou assim: eu já sou convertida. Eu falei: graças a Deus, glória a Deus. Eu falei assim: mas a minha igreja é a igreja online.
eu assisto só de casa. Eu assisto a igreja de casa. E a pessoa que tem igreja online, ela não tem igreja, porque a Bíblia diz: não deixemos de congregar. O problema é que a pessoa, às vezes, ela pega a igreja online, que é uma oportunidade e uma bênção para quem está impossibilitado de vir na igreja. E eu estou falando isso, eu estou transmitindo aqui online, tem gente assistindo. E tem gente assistindo, tem gente que assiste lá do leito do hospital, porque ela não tem como congregar na igreja. Mas ela está lá no leito do hospital assistindo, com o coração dela ardendo, querendo estar onde? Aqui na igreja. A pessoa que está assistindo agora, que ela está numa localidade que ela não tem igreja, ela não tem como ir na igreja, porque não tem igreja lá. Às vezes está lá no meio de uma aldeia, lá num povoado, no meio de um povoado distante, não tem igreja lá, não tem como ir na igreja. A única alternativa que ela tem é a igreja online. Para ela a igreja online faz sentido, mas não tem sentido para a pessoa que está aqui no bairro, que está aqui na capital, que ela está perto da igreja, e ela usa a igreja online para um comodismo espiritual. Porque é mais cômodo para ela estar na igreja online, e ela está cozinhando, e ela se distrai, e ela pega o filho, e ela atende a campainha, ela atende o telefone, ela não se entrega. Você está aqui na igreja, você largou tudo, você deixou seus afazeres de lado, você está fazendo igual Maria fez, e não igual Marta. Jesus repreendeu Marta, porque Marta estava na igreja online. Se a gente for comparar, foi mais ou menos isso, porque Maria, diz lá Maria, que ela se dobrou e ficou aos pés de Jesus, e Marta estava fazendo as coisas em casa. Você acha que Marta estava conseguindo ouvir o que Jesus estava falando? Eu vou te falar, certamente estava, porque a casa era pequena. Ela estava ouvindo, mas ela estava ouvindo Jesus pregar, mas com o coração dividido com muitos. É igual a pessoa na reunião online. É assim que ela faz, com algumas exceções, como eu falei, a pessoa que está no leito, que ela fica ali participando da reunião dele. Então ele diz o seguinte: 3 coisas. Primeira coisa da vida cristã: está o que, pessoal? Firme. Está firme. E a pessoa, quando está firme, ela ouve uma palavra dura ou uma palavra de exortação, porque a palavra de Deus não é só bênção, não, ela tem edificação, ela tem exortação também. E a pessoa, quando está firme, ela ouve uma pregação, uma palavra de exortação, porque ela está firme, ela cresce. Ela cresce, ela não fica magoada, ela não fica triste, ela não fica aborrecida e vai embora, porque ela está firme na fé. Então, a primeira coisa da vida cristã: esteja firme. Segundo ensinamento de Paulo, esteja também em um só o quê? Congregue. Congregue. Nós não conseguimos ainda abrir a igreja aqui todo dia, porque a gente trabalha, a gente tem trabalho fora para a gente manter, a gente vem fazer a obra de Deus por amor. E a gente não tem ainda pessoas suficientes para abrir a igreja todo dia, mas em breve nós vamos abrir a igreja todo dia, para que você possa estar na casa de Deus. Nós temos que congregar. Amém, pessoal? Não caia na ilusão facciosa do diabo de que a pessoa não precisa congregar, está em um só espírito. E ele diz mais: com uma só alma. Aí ele fala a terceira coisa: um só espírito com uma só alma. Aí ele fala a terceira coisa: lutando juntos pela fé. Terceira coisa na vida cristã que eu quero ensinar para você. Terceira coisa. Vou repetir, tá? Primeiro, vem comigo. Qual é o primeiro? Está o quê? Está o quê? Firme. Segundo, em um só espírito e uma só alma, congregar. Terceiro, lutando juntos pela fé evangélica. Você acha que eu estou fazendo o que aqui agora? Sabe o que eu estou fazendo? Lutando pela fé evangélica. Quando a gente está evangelizando ali na porta do bairro de Fátima, o que a gente está fazendo? Lutando pela fé evangélica. Quando a gente vai lá fazer uma visita, quando a gente vai lá fazer uma célula, o que a gente está fazendo? Levando a palavra de Deus, lutando pela fé evangélica. Só que essa obrigação não é do pastor, do bispo.
Não. Essa obrigação é de quem? De todos nós. Todos nós. Só que a pessoa está na igreja e diz o seguinte: não, eu não quero me envolver com nada. Deixa eu só ficar aqui na minha, quietinho, sentadinho, e eu não quero me envolver com nada. Eu não quero me envolver em nada com respeito à fé cristã. Deixa eu só cuidar da minha vidinha. Você está errado. Porque você deve se envolver com as coisas da igreja. Você deve se envolver com o trabalho. Você deve ser voluntário no trabalho. Seja o que for, seja para ficar na porta evangelizando, seja para fazer a visita, seja para varrer a igreja, seja para vir passar um pano na cadeira, seja para chegar mais cedo e ver se tem água ali. Mas você deve fazer isso, não para o pastor. Porque ali não está escrito lutando juntos para ajudar o bispo da igreja. Está escrito isso? Mas lutando pela fé evangélica. Porque a minha fé não é diferente da sua. O meu Deus é diferente do seu. E quando eu faço isso, eu estou me tornando mais firme na minha fé. Por que Paulo está falando da importância da pessoa congregar? Porque quando você congrega, você se torna mais o quê? Mais firme. Quando você congrega, você se torna mais firme. Quando você se envolve com as coisas da igreja, você se torna mais firme. A pessoa que não congrega, a pessoa que não se envolve, ela é fraca. Ela é fraca. Eu vou te mostrar ao que ela parece. Pega para mim, por favor. Pega esse, ajuda ali, Gabriel. Pega esse vaso ali de planta e o outro que está ali. Cadê o outro, José? Pega lá o outro. Pega esse vaso aí para mim. Eu vou te mostrar a diferença entre a pessoa que é firme e a pessoa que não é firme. Vou te mostrar. Que horas são, pessoal? Que hoje eu quero terminar antes de 2 horas. Já são quase 11 horas. Eu quero terminar antes de 2 horas. Olha aqui. Foi a dona... Cadê? Dona Guilhermina que doou. Só que ela doou 2. Ela doou 2 coqueiros. Um permaneceu como? Firme. E o outro? Morreu. Não aguentou o tranco. O detalhe é que os 2 ficaram no mesmo lugar. Os 2 receberam a mesma quantidade de água. Os 2 receberam a mesma quantidade de luz. Tudo que foi feito para esse, foi feito para esse aqui. Tudo que foi dado a esse, foi dado a esse aqui também. Assim é na igreja. Tem gente na igreja que mesmo ela na igreja, olha como é que ela é. O máximo que ela consegue ter é um capinzinho assim, ó. Mas ela vai morrendo a cada dia. Sabe por quê? Porque ela não é firme na sua fé. Ela não é firme nos seus propósitos. Ela pega a folha para vir segunda-feira e diz: eu vou vir segunda-feira. Mas ela não é firme, porque chega segunda-feira, chove e a chuva vence ela. Chega segunda-feira, dá uma dor de cabeça e a dor de cabeça vence ela, porque ela não é firme. Ela pega um propósito, ela não faz aquele propósito porque ela não é firme. Ela não se envolve porque ela não é firme. E é só uma questão de tempo para ela, o que, pessoal? Morrer. Só sobrou o cotoco. Olha aí. Mas se esperava que ela tivesse assim. Mas ela não se firma, não se entrega. E isso é uma coisa que depende dela. Paulo diz assim: é o que eu espero. Eu espero que mesmo estando longe, eu ouça no tocante a vós outros que estáis como? Firmes. E tem gente que passa um tempo, passa uma semana, passa um mês, quando você vai procurar a pessoa, olha aqui.
Está certo. Então, quando ele fala 3 coisas, ele fala está firme, um só espírito, congregar. Por isso que a gente fala para você, quarta, sexta e domingo, isso é o mínimo. Venha na igreja. 1h30 de reunião, 11 horas a gente vai terminar o culto. E ainda que fosse 3 horas, ainda que fossem 3 horas, mal não vai fazer. Mas o problema é que a pessoa não está firme. E infelizmente, vou fazer só fazendo uma comparação, porque isso é fato e você melhor do que eu, você deve ter visto. Teve aqui o comício do Lula, não teve? Teve ou não teve? Cadê aquele senhor que foi lá? Quantas horas que foi lá, que o senhor ficou lá? Eu cheguei lá e tinha começado, eu fiquei mais 2 horas. Sentado no ar-condicionado? Hã? Em pé? E ele chegou atrasado. Mas as pessoas ficaram lá como? Firmes, em pé, no sol. Gente saiu de casa. Eu não estou criticando, não. Eu só estou fazendo uma comparação que às vezes para Deus a pessoa não tem a mesma firmeza. Está dando para você entender ou não? Às vezes para Deus a pessoa não tem a mesma firmeza, não tem a mesma firmeza. Não tem. E Paulo diz, eu espero encontrar você que encontrar uma igreja o quê? Firme. E a igreja firme é fruto disso aqui, de congregar e de lutar pela fé evangélica, de se envolver com as coisas da igreja. Qual é o resultado disso, bispo, na minha vida? Bênção. É uma bênção. E você vai ver qual é a bênção. Quando eu estou firme, essa bênção aqui, coloca outro versículo, por favor. Agora ele diz, primeiro ele falou da vida com Deus, firme, congregando, se envolvendo com as coisas da igreja, vivendo a fé. Qual é o resultado disso na minha vida, bicho? As lutas aí fora, diz assim, em nada estáis, vem lutas, vem, mas você não se intimida. Vem lutas, vem, mas quando a luta chega, ela encontra uma pessoa o quê? Firme. Quando a luta chega, encontra uma pessoa firme, encontra uma pessoa bem firmada na fé, na rocha. Então diz, ela não se intimida com nada, em nada estáis intimidados pelos adversários. Nada. Existem adversários? Sim. Existem problemas? Sim. Existem lutas? Sim. Existem adversidades? Sim. Mas quando eles chegarem ou elas chegarem, vão encontrar um homem firme, uma mulher firmada na fé. E o diabo teme e treme quando vê alguém firme na fé. Amém, pessoal? Quem está comigo aí, diga eu. Aí diz, nada estáis, em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles uma prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isso vem de quem? De Deus. Então a pessoa diz o seguinte, eu não estou intimidado. Não estou intimidado. Porque se eles estão achando que é o meu fim, eu creio, vai ser o começo da grande vitória na minha vida. Porque esse problema, essa situação, essa notícia, essa adversidade chegou, mas encontrou uma pessoa firme na fé. Amém, pessoal? Você entendeu ou não? Aí diz assim, para a gente concluir, coloca aí, por favor. Porque vos foi concedida, primeira coisa, primeiro fruto, a pessoa não se intimida com nada, porque ela está firme. Segundo, vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Segunda virtude, a pessoa tem a alegria, o prazer de passar lutas e ser consolada por Deus, porque ela diz, Deus já me honra. Aí se cumpre o que Jesus disse, alegrai-vos quando por minha causa vos perseguiram. Ela tem essa alegria. E aí, para concluir, ele diz, e não somente
crê, porque além de crer, ela vive pela fé. Passa a luta que for, mas ela está firme e bem firmada. É isso que nós esperamos, aliás, é isso que Deus espera de cada um de nós. Que você esteja firme na sua fé. Amém? E em nada, coloca o tema aí para mim, por favor. Fique de pé, por favor. É isso aqui, pessoal? Hã? Você que está assim, já estenda a mão para cá. Agora esse aqui. Então vamos lá comigo. Sempre, nunca. É esse o Espírito. É com esse Espírito que você vai encarar esse mês de setembro. É com esse Espírito que nós vamos lutar e trabalhar nesse mês de setembro. Sempre o quê? Firme. Sempre firme. Não vai me intimidar. Não vou me intimidar. Não vou me curvar. Deus está comigo. Amém? Fecha os teus olhos aí agora, em nome de Jesus. Pegou o Espírito, sim ou não? Sim ou não? Fecha os teus olhos aí agora. Oh meu Deus e meu Pai, essa é a nossa fé. Esse é o Espírito que o Senhor nos revelou e nos trouxe aqui. Está firme. Congregar. Não é visitar, não é passear, mas é congregar. E se envolver com a causa evangélica, se envolver com as coisas de Deus, se envolver com a obra de Deus, servir a outros, servir a Ti. Oh meu Pai, que esse Espírito esteja dentro dessa pessoa, que esse Espírito esteja dentro dela, esse espírito voluntário, esse desejo de ganhar almas, esse desejo de servir, esse desejo de ser usado por Ti, de ser, meu Deus, um instrumento nas Tuas mãos. Oh meu Pai, usa esta pessoa, usa ela, meu Pai, usa ele, usa esta pessoa. Oh meu Deus, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Levanta as Tuas mãos aí agora, entrega a Tua vida a Ele, peça para Ele te usar, diga para Ele, oh meu Deus, que as Tuas palavras estejam me firmando a cada dia, que a minha fé esteja bem firmada em Ti, que a minha confiança esteja em Ti, que a minha certeza venha crescer a cada dia, a cada dificuldade, a cada adversidade, a cada luta, que eu possa crescer em Ti, que eu possa estar mais forte em Ti, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nós entregamos no céu para nos buscar, para sempre reinar. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha pois eu sei que Tu estás e um dia voltarás no céu para nos buscar, para sempre reinar. Aleluia. oh meu Pai, essa é a nossa fé. Como Paulo disse, ou em verbos, ou estando ausente, que ouça no tocante a voz, ó, que estás firmes, e que ela possa estar firme na fé, firmada em Ti, firmada na Tua palavra, sem olhar para trás, sem escurecer. Oh meu Pai, nós entregamos, melhor Deus, toda a nossa vida, meu Pai, sustenta-nos, guarda-nos e seu Senhor conosco, hoje, amanhã e sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Olha, pessoas, isso é tão forte que Deus, Ele diz que Ele não tem prazer naquela pessoa que olha para trás. Então, no tocante à tua fé, esteja firme, não deixe de congregar e procure se envolver com as coisas de Deus, servir a Deus. Amém, pessoal? Procure servir a Deus. Você que está na live, Deus abençoe vocês, tá? Deus abençoe.